pessoal mais inovador. Aqui é Lorena Gonçalves, estreando no Go InovaCast. E hoje nós vamos descomplicar o Porto Digital, que agora está aqui em Goiás. Não é isso mesmo? Nós estamos aqui com o Léo, direto de Recife, para contar um pouquinho dessa conexão com o Porto Digital, com o Hub Goiás, como que é isso, né, Lore? É isso aí, Lorena, agora a nossa nova host aqui, para trazer um pouquinho de conteúdo de Entretec. E temos a honra aqui de receber o nosso querido Léo. Léo, para iniciar esse episódio, queria pedir você para se apresentar. Massa, obrigado. Eu sou Leonardo Guimarães, esse é o meu nome profissional, mas eu prefiro que me chamem de Léo, né? Prefiro dessa forma realmente mais simples, não tem problema nenhum. Eu sou pernambucano de Recife, sou formado em arquitetura e iniciei num projeto em Recife chamado Porto Digital. E o Porto Digital é um parque tecnológico urbano, né? E isso é a razão de um arquiteto ter aparecido nessa história. Né? É um parque muito conectado com a cidade do Recife, né? Com a área histórica da cidade, né? E que desenvolve esforços no sentido de atrair empresas de tecnologia. Lá é focado na área de tecnologia da informação e economia criativa, mas é também um projeto de transformação do território histórico da cidade. Né? O Porto Digital participou de um processo de chamada, trazendo a relação aqui com o Hub Goiás, participou de um processo de chamada com o governo de Goiás, ele procurou parceiros interessados em fazer a gestão do Hub Goiás e nós concorremos ao processo, apresentamos uma proposta e vencemos. Eu estou aqui trocando o nosso bolo de rolo pelo pequi goiano. E já teve a honra de provar o pequi? Já. Gostou? Já. Gostei. Morrendo de medo, de tanto que se fala para tomar cuidado e tal, mas é gostoso, é legal. Tem que provar. Sotaque muito bom, hein? Não, Sotaque gostoso demais. É isso aí. Mas, hein, Léo, me conta isso. Falou que da parceria, né, de como começou. Me fala qual o objetivo do Porto Digital com o Hub, né? O que isso tem para agregar? Só para a gente começar. A chegada do Porto Digital para o Hub, Lorena, ela tá associada primeiro a uma decisão estratégica da governança do Porto Digital de poder atuar em outras iniciativas fora da cidade do Recife, exatamente dentro daquilo que o governo convidou para ser desenvolvido aqui, né? Uhum. Então, a nossa presença em Goiânia resulta não de uma decisão do Porto Digital juntamente com o governo do estado de Goiás, mas de uma chamada realizada pelo governo de Goiás que entendeu que era interessante empreender o Hub Goiás através de uma governança com uma certa experiência. Força, né? E aí houve a participação de outras entidades de Brasília, de Florianópolis, de Belo Horizonte, e foi um processo, não é exatamente uma licitação, mas uma chamada a propostas, onde cada organização apresenta a sua forma de enxergar o atendimento à encomenda feita pelo governo de Goiás. Olha a minha perna aqui cruzada na frente. Eu acho interessante porque quando a gente não tem, né, alguma expertise, a gente busca de fora e tá tudo bem, né? E foi isso que o Hub Goiás fez, buscou ali de fora o Porto Digital e tem agregado bastante. Né? É exatamente isso, Lorena. Então, como isso aqui alinhava com a orientação estratégica do Porto Digital, né, existem outras iniciativas onde o Porto Digital exerce esse papel de colaborar e de participar do processo de desenvolvimento de um ambiente ou de um movimento, vamos chamar assim, como esse aqui proposto pelo Hub Goiás, e foi por essa razão que o Porto Digital decidiu assumir ou atender esse desafio, esse chamado. Né? E uma vez desenvolvido a proposta e o Porto Digital sendo escolhido, eu fui convidado para tocar esse negócio. Ó, tu topa ir para lá? Eu falei, topo, vamos embora, vamos ver esse negócio acontecer. Legal demais. Perfeito. E como o Porto Digital e o Hub Goiás planejam colaborar na área da educação empreendedora? Essa pergunta diz respeito à colaboração entre o Porto Digital e o Hub Goiás. Na verdade, o Porto Digital e o Hub Goiás hoje se confundem, são uma coisa só. Né? A gente costuma dizer que, num determinado momento, a gente teve uma participação muito forte das equipes do Porto Digital para tracionar o início do Hub, mas isso durou um mês. Né? Eu estava nesse momento, durante muito tempo eu estava aqui sozinho, depois a gente fez um processo para compor um time do Hub, e cada vez mais o Porto Digital ele vira uma espécie de um tutor, as pessoas que fazem o Porto Digital viram uma espécie de um tutor
que ajuda a equipe local, que é uma equipe goiana formada aqui, a desenvolver essa história, a fazer acontecer. Então, cada vez mais o Porto Digital, as equipes de Recife, elas funcionam muito mais como uma tutoria, quase que como uma aceleradora daquilo que a gente pode e pretende desenvolver aqui. Né? Com relação à questão da educação empreendedora, se a gente olhar para a distribuição do que é o plano de trabalho, aquilo que se planeja desenvolver no Hub Goiás, a parte de formação, a parte de capacitação está dentro de um eixo que nós chamamos de desenvolvimento de talentos. Então, é nosso propósito, numa articulação com as iniciativas que já existem, com as universidades, enfim, com as pessoas que fazem esse meio, né, desenvolver programas que permitam esse tipo de criação de cultura. Né, porque isso é uma cultura. Nos últimos 60 dias em que nós passamos a estar muito mais aqui em Goiânia do que em Recife, eu estou falando por mim, nós recebemos aqui cinco pessoas com conexões com o mundo dos investidores, o mundo dos fundos de investimento, que olham para a oportunidade. Então, é um mundo muito capitalista, né? Que olha para as oportunidades que, obviamente, são interessantes do ponto de vista de capacidade de geração de valor, de escalar. Isso é um startup, você sabe muito bem como é que isso funciona. E, assim, é um comentário comum a percepção deles, né, de que ainda é baixa a cultura do empreendedorismo e da inovação por aqui. Inclusive dentro das universidades, nos professores, isso não é repassado para os alunos de uma maneira tão direta. Então, um dos desafios é exatamente promover essa cultura. Muito bom. Eu fiquei sabendo também que vocês ali, o Porto Digital é referência em inovação aberta, e eu queria entender um pouquinho, né, como os programas de inovação aberta vai agregar aqui, né, para o pessoal goiano, o que você tem a contribuir aí, o que o Porto Digital pode agregar, né, falando de inovação aberta. Massa. O Porto Digital iniciou nessa história de inovação aberta, né, com um programa que originalmente nós chamávamos de OIL, né, OIL, Open Innovation Lab. Então, esse é o conceito do OIL. O OIL nasceu lá atrás, há cerca de 7 anos atrás, de maneira muito tímida, muito mais focado no desenvolvimento de inovação aberta para governo, para órgãos governamentais de Pernambuco e da cidade do Recife. Né? Isso, num determinado momento, começou a escalar. Né? A gente começou a se conectar com a oportunidade de desenvolvimento de inovação aberta com entidades nacionais. Umas foram para frente, outras não, mas a gente já conversou com Forças Armadas, a gente já conversou com o Tribunal, com o próprio TRF, com o próprio STF, no sentido de entender como a inovação aberta poderia entregar valor para aquilo que são os serviços desenvolvidos por essas organizações. Isso rapidamente migrou para uma visão de oportunidade de juntar todo um conjunto de competências das empresas, do Parque Tecnológico, da academia, do CESA, que é uma referência, não sei se vocês conhecem, o CESA, que é uma referência nacional de inovação na área de tecnologia. Juntar toda essa capacidade, articular toda essa capacidade para desenvolver inovação aberta, a gente então cria um produto para o mundo empresarial. Então, isso cria um novo, vamos chamar assim, produto dentro do Porto Digital, que articula essas competências, inclusive a academia, como eu te falei, chama-se DOCA, né? Tudo lá tem sempre uma figuração ligada ao mundo naval, porque nós estamos num porto, no Porto do Recife, por isso o nome Porto Digital, e o objetivo do DOCA é exatamente ancorar esse tipo de iniciativa de inovação aberta. Então, é uma coisa que já se faz há algum tempo, é uma metodologia que, como vocês muito bem sabem, ela está tanto na ponta da extração do desafio, do problema que precisa ser vencido através da inovação, como também, como tecnologia, está na exposição desse problema para quem eventualmente pode desenvolver e depois aí entende quem propõe a melhor solução para que ela entre, então, naquela trilha da inovação aberta. Né? A coisa que eu acho que é bacana de ser destacada é que quando a gente pensa em inovação aberta, vocês que fazem parte, de certa forma, do ecossistema goiano, hoje nós temos uma chamada em aberto, que é o GovTech, e alguém, num determinado momento, fez a seguinte pergunta: mas o GovTech não tem nenhuma limitação para as startups goianas?
né? Eu acho que esse aqui é um fórum bom para explicar isso, Sim. né? O Hub ele vai ter várias iniciativas que se conectam com o universo dos ecossistemas goianos, com as comunidades, com as startups locais, chamadas para aceleração, chamadas para incubação. Tudo isso vai acontecer. Vamos ter muito treinamento, muita capacitação, muito meetup, muita coisa vai acontecer aqui nesse espaço presencialmente. Esse programa de inovação aberta, especificamente, para que ele gere o maior alcance possível de soluções propostas para atender os desafios do governo, do Estado, né, houve a opção de que ele fosse realmente nacional, né? Então, a gente teve um alcance nacional. Eu acho que isso é positivo para o ecossistema, porque ele se inspira em coisas que vão aparecer por aqui, se propondo a desenvolver soluções, e isso fortalece, né? E, obviamente, quando você tem na entrada do funil da inovação, como se diz, né, um volume maior de quem pode propor soluções, você tende a ter melhores resultados lá no final, sim, nesse caso para os serviços públicos e em última instância, para a população, de modo geral, né? Porque se a gente inova em serviço público, a gente está beneficiando a população goiana, nesse caso, de modo geral, num primeiro momento. Verdade. Perfeito. Bom, citando algum dos problemas existentes dentro do ecossistema de inovação e startups aqui do nosso estado, a gente tem aí como grande destaque a falta de cultura de inovação. Como que você vê que o Hub Goiás pode ajudar com que a gente desenvolva essa cultura, essa questão de vamos todo mundo pensar junto, gerar valor, contribuir para a evolução do nosso estado? Eu entendo que isso está associado ao que eu falei um pouco aqui da vertical que nós temos. Nós temos várias verticais, vários eixos de atuação e tem um que está associado à ideia de desenvolvimento de talentos. Então, isso faz parte também. A gente conseguir desenvolver do ponto de vista estratégico, a partir do plano de trabalho do Hub Goiás, a gente desenvolver um planejamento de ações para que aquele plano de trabalho proposto seja desenvolvido, né? Então, isso será detalhado, temos detalhado, as equipes chegaram agora há 2 semanas atrás, a gente está trabalhando isso e isso certamente será objeto de conexões ou através das universidades, onde a gente entra para dentro da universidade para trabalhar algum tipo de disciplina, algum tipo de módulo, alguma formação, ou a gente monta alguma coisa aqui e chama as universidades ou chama os estudantes, né? Certamente fará parte desse processo de desenvolvimento de talentos, né? Desenvolver essa cultura, né? Inovação envolve risco, né? Inovação envolve dedicação, inovação envolve sonho, né? Então, é preciso ter cultura, né? Eu tive a chance, eu não vou citar nomes, mas um outro dia eu tive a chance de conversar com um garoto aqui da cidade que me abordou. Falou, olha, será que o Hub pode me ajudar? Eu tenho uma ideia de um startup de inovação, mas eu não tenho tempo. Aí eu falei para ele, cara, massa, me explica aí essa história. Ele falou, eu não tenho tempo porque eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, eu trabalho de noite, não sei o que e tal. E eu precisava, na verdade, de alguém que escutasse a minha ideia e ajudasse a implementar com parcerias e tal. Falei, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí contei para ele a história dos investidores, né, para dar para ele assim um choque de realidade. Uma das coisas que também nós ouvimos de 3 ou 4 dessas 5 pessoas que estiveram aqui foi o seguinte: eu não invisto em ninguém que não se dedique 100% aquele negócio, porque o risco é grande, eu estou botando meu dinheiro onde o risco vai ser corrido por mim também, porque eu estou investindo naquele negócio, como é que eu vou investir em alguém que não se dedica 100% para aquilo? Então, se você acredita no seu sonho, corra atrás do seu sonho. Verdade. E o Porto, né, e o Hub gera muita expectativa para a comunidade, para os startupeiros. Aí falei quentinho, quais que são as próximas iniciativas aí num futuro próximo? Veja, tem muita coisa já foi lançada. Hoje, inclusive, encerrou. Eu não sei nem se tem um horário específico de encerramento, mas hoje está encerrando o primeiro edital de pré-aceleração, que é do Madurade, não é para uma área específica, né? O GovTech, que está aberto, as inscrições estão abertas até o dia 29 desse mês. Essas são iniciativas já em andamento, né? Esse ano a gente está planejando, junto com os atores aí do Estado, montar 2 editais, um focado em negócio de impacto. Legal. Muito desafiador. Eu, inclusive, queria aproveitar aqui o espaço do Go InovaCast
para dizer que há uma pesquisa aberta, né? O site do Hub pode fazer essa conexão, a gente quer a ajuda de vocês nessa conexão, para divulgar essa pesquisa que está aberta, porque nós queremos, junto com a Secretaria de Estado, entender esse mundo do impacto, né, dentro do Estado de Goiás, né? E a pesquisa está lançada aí há pouco mais de uma semana, mas a adesão ainda está muito baixa. Então, a gente quer abrir muito isso, né? Então, teremos um edital associado a negócio de impacto, teremos um edital especificamente ligado às empreendedoras mulheres. Esse é um compromisso do governo. Legal. Então, foi um compromisso que o governo trouxe para dentro do Hub, né? Nós nos comprometemos com o aporte de um recurso que faz parte do projeto, né? Não é recurso, é preciso entender, todo o recurso aplicado no Hub nesse momento é recurso aportado pelo governo de Goiás, operado através do Hub. Então, há recursos de fomento da inovação da ordem de R$500 milhão para as empreendedoras mulheres. Então, esse é um outro edital que vai sair daqui para o final do ano. E, bom, hoje foi um dia de abertura do Hub. O coworking está funcionando, os espaços de evento estão funcionando, o coworking está aberto. A gente quer ver isso aqui cheio todo dia, esse é o desejo. Sim. Né? Os espaços de evento estão funcionando. Hoje nós fizemos a primeira conexão com as institucionalidades. Vocês estavam aqui já, participaram de alguma forma disso. Temos outras duas agora com as startups, né? Chamamos de Startup Shots. E também com os líderes das comunidades, que vão estar com a gente também, são 2 eventos simultâneos. E tem um propósito muito parecido com o primeiro das institucionalidades, que é de criar essa conexão, de ouvir muito mais do que falar, né? Sim. Processar aquilo que a gente vai ouvir, devolver para vocês e, sobretudo, debater, discutir. Respondendo um pouco a sua pergunta, e aí eu acho que isso é um aspecto importante, a gente entende que não se faz esse tipo de coisa sozinho, né? Isso é uma coisa que a gente pode propor, que o governo pode propor, mas esse negócio vai sair muito mais lapidado, muito mais bem desenhado se tiver a colaboração de quem está na ponta, né? Se tiver a colaboração de vocês, né? Se tiver a colaboração das startups, se tiver a colaboração das comunidades. Então, a gente quer muito articular, a gente quer muito ouvir, porque a gente quer construir alguma coisa que faça sentido, né? Tem limite de capacidade de botar essas coisas para acontecer? Tem. O recurso não é infinito, infelizmente. Então, a gente quer usar o recurso disponível para fazer a melhor coisa. Isso aí. Perfeito. Bom, e falou agora que está aberto o coworking, quais são as etapas para as startups conseguirem utilizar esse espaço e quais os benefícios de estar aqui? Se a gente estiver falando de coworking, né, nesse momento nós fizemos a opção de trabalhar com o coworking livre, aberto, né? A gente está querendo encontrar a primeira situação de overbooking aqui para encher o coworking e a gente tem que mover pessoas, por exemplo, para aquela arquibancada ali na frente, porque é o propósito dela acomodar esse tipo de extrapolação de pessoas. Então, o coworking durante o ano de 2023 ele é completamente aberto. Então, é preciso se inscrever no site, né? Eu aproveito aqui, não coloquei o site ainda, não sei se vocês... A gente coloca no link. Põe o lettering lá. É o hubgoiás, né, .org. Lá estão os editais também, tem várias informações sobre o Hub. E tem um caminho para que você se inscreva como alguém que pretende usar o coworking. O uso do coworking, como a quantidade de vagas ela é relativamente limitada, a gente está trabalhando com uma espécie de um formulário onde você se posiciona dizendo eu quero trabalhar. Vou trabalhar lá na terça-feira da semana que vem. Então, vai ter um espaço aqui que vai estar guardado para você. É importante dizer também que como é um espaço gratuito, eu acho que essa é uma outra mensagem importante para ser passada, e a gente quer que o coworking abrace todo mundo que realmente quer trabalhar aqui, que as pessoas, quando se inscrevam no coworking, de fato venham para trabalhar, porque elas vão estar ocupando o assento que uma outra pessoa poderia utilizar e não utilizou porque está reservado para alguém. Então, a gente vai observar com cuidado essas pessoas que, de fato, estão marcando e estão aparecendo, né? Porque se por um acaso ela começar a furar, a gente vai deixar ela na geladeira um pouquinho para ela não fazer esse tipo de coisa, porque não é legal para um espaço que é coletivo, que é para todo mundo, né? Então, respondendo a sua pergunta, é aberto, né?
Para o ano que vem, a gente tem um desafio. Esse desafio está proposto pelo governo. Ele está muito mais associado à ideia quase que de uma criação de cultura e menos pela questão do recurso em si, mas a gente deve dar uma virada de chave em 2024 para um modelo, claro, é um modelo subsidiado. Então, quem tiver aqui dentro e puder pagar mercado, uma empresa, um setor de inovação, alguém que lida com inovação de uma determinada empresa, e a gente quer trazer essa pessoa aqui para dentro, a gente quer trazer esse cara, a gente quer trazer essa menina da inovação das corporações aqui para dentro, esse cara vai pagar 100% do valor. Né? Mas já um profissional iniciando, uma empresa mais jovem e tal, ele vai pagar 20%, ele vai pagar 30% do que seria o mercado. Então a gente vai montar uma escala. E a gente, inclusive, dependendo do desenho que a gente consiga fazer, se a gente tiver a possibilidade de fazer com que o cara com mais capacidade aqui, ao invés de pagar 100, ele pague 200, a gente aí deixa o zero aqui na outra ponta. Então a gente consegue conceder espaços gratuitos porque alguém topou numa lógica de mantenedor mesmo, de estimular a inovação, e a gente quer buscar isso nas pessoas certas, aqui dentro da economia goiana convencional, vamos dizer assim. Perfeito. Sim, legal. Para a gente já caminhar para o final, sei que implementar algo novo é desafiador, tem desafios. Eu queria que você compartilhasse um dos desafios que tem enfrentado aí nessa parceria e como também talvez a comunidade pode ajudar alguém ali que está vendo no podcast. Eu diria, Lorena, que o principal desafio é aquilo que, de certa forma, bom, eu já falei um bocadinho aqui do Porto Digital em Recife, é aquilo que no Porto Digital, ao longo do tempo, foi se costurando. Foi se costurando não como uma imposição, não como um papel que disse assim, o Porto Digital tem uma governança e a governança são esses caras aqui. Não foi assim que a coisa aconteceu, né? Esse reconhecimento ou essa percepção pela academia, pelo mercado e pelo governo, estamos falando aí da Triple Helix, vocês devem conhecer o conceito, aos poucos foi entendendo e reconhecendo a governança do Porto Digital como um grande articulador ou orquestrador de um movimento que começou a acontecer ali em Recife, lá no ano 2000. Não foi do dia para a noite que isso aconteceu, isso foi uma coisa que levou tempo. Exatamente. Né? Então, em determinadas situações havia muita desarticulação, o governo estava fazendo alguma coisa, a academia estava fazendo outra, uma associação, o Softex, que é uma associação de empresas, estava fazendo outra coisa. Esse conjunto de atores, eles foram se orquestrando, eles foram se juntando e se articulando, né? E essa sinergia, ou essa engrenagem desses atores na minha opinião, o elemento mais importante para acontecer. Então, a pior coisa que pode existir é a desarticulação. É você estar aqui puxando uma frente, ali está puxando outra, ali está puxando outra. Às vezes, dentro do próprio governo, você tem uma secretaria que está fazendo isso, quando descobre que outra secretaria está fazendo a mesma coisa, por exemplo. Sim. Né? Então, o grande desafio é a gente chegar e conseguir mostrar para esse ecossistema, entendendo tudo que faz parte desse mundo goiano, e entender que o Hub chega não para ser o lugar ou para ser o Hub. Ele chegou para ser mais ele chegou para ser um espaço que busca ser esse lugar de articulação. Né? Esse é o grande desafio. Isso é aquilo que mais a gente quer buscar em vocês, Sim. no público de vocês que fazem esse ecossistema. A gente quer trazer todo mundo para dentro, né? A gente tem um lema lá em Recife muito antigo, que é um lema muito simples e que representa muito isso que eu estou dizendo para vocês, que é o seguinte: juntos somos mais. Então isso é uma coisa que a gente diz lá o tempo todo, isso foi cravado. Não foi cravado, inclusive, pelo Porto Digital, foi cravado por um dos parceiros lá do ambiente e foi alguma coisa que a gente adotou porque é uma coisa que é muito, muito verdadeira. Né? Então, essa articulação e essa construção de um pensamento mais casado, mais articulado, é o que é mais desafiador e é o que é mais importante, eu diria. É verdade. Juntos, uma potência, né? Isso. Forma uma potência para o ecossistema. Perfeito. Bom, eu agradeço muito por você ter topado aí participar. Eu vou deixar todos os links aí para as pessoas se conectarem. E também coloco o Go InovaCast. Eu e a Lorena, a gente faz questão aí de divulgar todas as iniciativas. Então, sempre que vocês estiverem com algo aberto, é só compartilhar com a gente, que a gente dá
um jeito aí de divulgar para todos os nossos públicos. E é um prazer poder contribuir aí, de certa forma, com essa iniciativa que vai acelerar muito o nosso estado. Massa, Loriane. Me permita uma fala final. Com certeza. Não é uma pergunta, mas acho que é um recado importante. Eu falei sobre isso há pouco para as institucionalidades goianas, as universidades, enfim, o SEBRAE estava aqui, acho que a Federação do Comércio de Goiás, que eu acho que é uma outra mensagem importante para ser colocada. Esse é um projeto que nasce de uma decisão de um governo, né? O governo do Estado, o atual governo do Estado, muito mérito, porque tomou a decisão de apostar nisso, muito mérito porque decidiu investir recursos nessa história, recursos de fomento, inclusive. Não é comum, vocês sabem, né? Não é simples você enxergar estados que estão fomentando diretamente a inovação, né? O governo, então, toma a decisão de entregar a gestão para uma instituição privada, somos nós, o Porto Digital, e isso eu acho que precisa ser percebido e empoderado pela sociedade. O governo atual teve um papel, ele foi o fomentador, ele possibilitou que isso acontecesse. Mas isso é uma coisa que acontece ao longo dos anos, isso é um negócio que não acontece em 2 anos, nem em 3, isso leva tempo, isso precisa atravessar gestões de governo. Então, enquanto isso não ganhar força como uma política de Estado, né, se ficar amarrado como uma política de um governo só, isso não é legal para a continuidade. O próprio governo precisa e vai entender isso certamente, e que isso é uma política de Estado para continuar. Então, Sim. Esse é um recado muito importante. Isso aqui ser percebido como algo do Estado e não de um governo especificamente. Sim, Perfeito. perfeito. Concordo plenamente. É isso, recado dado aí. Agora cabe a cada um fazer a sua parte e ajudar para que o Hub Goiás se conecte a todo o ecossistema goiano. Obrigado, pessoal, pela presença. Agradeço o espaço. Obrigada, Léo, por compartilhar aí. E até a próxima, né? Massa. Valeu. Tchau.